Vamos falar um pouco sobre sua rotina de estudo mesmo. A galera gosta de saber na prática. Pô, Ivan, mas pergunta pro Douglas na prática, como é que era? Segunda-feira ele acordava, o que ele fazia? Então conta um pouco da sua rotina na prática aí, como é que você estudava pro TJ São Paulo, como é que você usava a plataforma, como é que o método te ajudou, vai explicando sua rotina para ser aprovado. O início foi complicado. É muita coisa, né? A gente tem apostila, videoaula, questões, várias disciplinas que a gente precisa concatenar tudo ali, então o início realmente é desafiador. Primeira coisa, eu sempre falo com os alunos que me perguntam sobre isso. Não é a gente ter o melhor material que faz a gente ser aprovado. Embora nós tenhamos um excelente corpo de professores que faz total diferença, mas também não é só isso. Ou a qualidade das videoaulas, que é excepcional, tudo isso ajuda. Mas o que efetivamente faz a gente chegar na aprovação é a forma como a gente utiliza tudo isso que a gente tem à nossa disposição. Então, o melhor material, os melhores professores, apostila, videoaula, questões, como que eu vou organizar tudo isso? É o método. Então, é o método que faz a gente chegar lá. E é o que a Brabo já oferece logo de cara. Então, eu acho que o que me fez não perder tempo foi justamente ter esse suporte pronto da Brabo. Então, eu lembro que quando eu comecei, antes de entrar efetivamente no português, na matemática, começar as disciplinas, né? Eu assistia às aulas de método, né? Que o Matheus ensinava ali. Eram várias aulas ali, eu lembro que eu gastei umas boas semanas nesse início, mas para garantir que eu ia fazer tudo certo, menos banho gelado. Banho gelado você não encarou, não foi. Mas então o primeiro ponto é isso, a gente precisa ter muito claro na nossa mente como a gente vai estruturar, como funciona o método, por mais que seja confuso no início, mas é isso que vai garantir a nossa aprovação. Aí sim, entendido isso, eu comecei devagar. Então, a gente já sabia que não adiantava estudar uma disciplina por dia, a gente precisava estudar mais disciplina. Resolução de questões era importante, revisão era importante. E aí eu decidi começar com 2 disciplinas, que é o que a Brabo, inclusive, recomenda no início, né? 2 disciplinas, 1 horinha por dia. Comecei assim, 2 disciplinas, 1 hora por dia. Porque dessa forma eu comecei a entender a rotina. Então eu estudei, assim, acho que 1 ou 2 meses mais ou menos. 2 disciplinas, 1 hora por dia, conciliando com faculdade. Então, eu ia para a faculdade de manhã. Nessa época, eu já tinha saído do emprego. Então, era faculdade e estudo. Ia para a faculdade de manhã, estudava à tarde, fazia revisão à noite. Era assim que eu fazia. E aí, quando eu percebi como funcionava, como era a rotina efetivamente, eu aumentei meu tempo de estudo. Então, continuei com 2 disciplinas, mesmo formato, mas 1h30 para cada disciplina. Então, 2 disciplinas por dia, 1h30. E aí a gente entrou na pandemia. Né? Na pandemia, faculdade, aula online. Então, não tinha mais que viajar. Eu estudava em outra cidade, né? Tava ali em Passos, faculdade era em Franca. Tinha que sair 5 horas da manhã para estar lá. Chegava à tarde já, né? Então, era complicado. Com a pandemia, aula online. Não precisava mais viajar. E aí eu fiz uma escolha. Eu não vou gastar energia com a faculdade. É claro que eu fazia o mínimo necessário para ir bem nas matérias, mas meu foco era concurso público, era o TJ, eu ia passar. Então de manhã, tomara que nenhum professor meu esteja ouvindo, do mundo de concurso, né? Nisso. Mas de manhã eu abria a aula, colocava o computador lá, né? Dava bom dia lá no chat. Olha aí a estratégia. Né? Computador de lado, material da Brabo. Ia estudar minhas matérias do concurso. Aí eu elaborei uma outra rotina, que eu estudava de manhã, então as disciplinas ali do circuito loop, que eu tinha que estudar no dia, já vem prontinho, né? Uma das vantagens, você não precisa montar cabeça, quebrar a cabeça montando cronograma, né? O circuito loop te dá pronto. Então, circuito loop ali, já estudava as disciplinas que eu tinha que estudar de manhã. À tarde, fazia revisão, não estudava o dia todo. E aí, nesse momento, foi quando eu consegui voltar com algumas coisas que me faziam bem. A academia, por exemplo, que no início eu tinha parado e não me fez bem, não foi legal. Então, final da tarde, ia para academia e depois à noite fazia revisão. Então, esse foi meu segundo momento de estudos. Entendi como funcionava, começou a funcionar legal, estruturei minha rotina, então agora eu vou aumentar. E aí foi. Nesse momento, eu atingi a primeira vez mais de 90% no simulado.
Acho que isso com uns 2 ou 3 meses de estudo. Eu lembro até que a Bruna me ligou e falou, Douglas, tá certo isso aqui? Essa nota tá certa? Eu olhei, conferi. Falei, Bruna, tá certo. Ela falou, mas 2, 3 meses... E daí pra frente o negócio foi embora. Aí eu vi que tava funcionando, tava fixando conteúdo. Falei, bom, o negócio funciona, legal isso aqui. Aí eu aumentei minha carga horária. Aí foi quando eu comecei a estudar 3 disciplinas por dia, 1h30 cada disciplina. Tá. Mantive o mesmo formato. Então de manhã, faculdade ali pro lado. A faculdade, entre aspas, ali. Ia estudar 3 disciplinas, 1h30 de manhã. À tarde. É verdade. Você deixava o computador da faculdade meio de lado e estudava. Ia estudar. Beleza. À tarde, fazia revisão. E aqui, muito importante, uma coisa que eu amei no método da Brabo é o esquema de revisão. Porque era uma coisa que eu tinha dificuldade no início. Como que eu vou rever tudo que eu estudo? É muita coisa. Né? E aqui a gente tem aquele esquema de 3 revisões. A revisão da matéria que eu estudo no dia, o que eu estudei ontem e depois lá na frente... A revisão do que eu estudei naquele circuito, né? Então, o tempo todo eu tinha contato com o conteúdo. Essas revisões eu fazia à tarde. Então, período da tarde, o que eu estudei no dia anterior, eu fazia a revisão ali à tarde e resolvia a questão do que eu tinha estudado de manhã. Beleza. E à noite, já tinha passado um tempo, já tinha esquecido algumas coisas que eu tinha estudado de manhã, aí eu fazia a revisão do que eu estudei de manhã. Então, assim, cronograma fechadinho, beleza. E me esforçava... todos os dias para conseguir seguir aquilo. Tava cansado, tava desanimado, tava desmotivado, mas caiu na rotina. Legal. Então, todo dia eu seguia aquilo. Algumas dúvidas que eu tenho. Primeiro ponto, quando você fala, eu estudava a matéria, como é que era esse estudava? Você assistia as videoaulas, você usava o material físico, você estudava pela apostila online? Como é que era esse estudava? Como é que você fazia? Olha, eu acredito ainda hoje que isso vai depender, a videoaula, a apostila, isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Eu sou muito auditivo, principalmente, e visual, músico, né? Músico então eu sou muito auditivo. Meu método de estudos primário ali era videoaula. Então, se eu tinha ali um bloco de estudos de 1h30, era 1h30 assistindo videoaula de português, por exemplo. Douglas, quantos vídeos? Quantos vídeos desse para assistir dentro de 1h30. Entendi. E aí depende do tempo de cada vídeo. Às vezes era 4, às vezes era 5, né? E resolvia questões no momento de revisão. Então, minha revisão sempre foi através de questões desde o início, em todos os momentos de revisão. Questão. Depois de um tempo, eu comecei a dividir. Então, esse bloco de estudo de 1h30, eu ficava, por exemplo... 1 hora assistindo aula, depois meia hora resolvendo questões sobre aquilo que eu tinha acabado de estudar, que não era revisão, né? E os alunos confundem isso. A revisão ocorre em outro momento. Então, quando ali no meu bloco de estudos de 1h30 eu tinha videoaula e questões, eu tinha um bloco de estudos com estudo passivo e estudo ativo. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo pra você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário, então clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade para você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.